Esse episódio é patrocinado pela Demicon Santos e conta com o apoio de Natus Barbershop, C6 Fitness Academia, Amália Marqueto Doceria e o Café Moca. Estamos começando mais um episódio aqui do Rebelião Empreendedora e hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acho que todo mundo gosta, que é sobre dinheiro. E para falar sobre esse tema, eu trouxe aqui um convidado especial que faz parte da minha comunidade lá de empreendedores do Conexão Elite. E é um cara que eu gosto muito, gosto do trabalho, gosto dele. Ele é uma pessoa que é super participativa lá. Então, ninguém melhor do que o Emerson aqui para falar com a gente sobre dinheiro. Emerson, se apresenta aí pro pessoal. Fala um pouquinho aí quem é o Emerson, com o que o Emerson trabalha. Por que você veio falar sobre dinheiro aqui, né? Obrigado, Guilherme, pelo convite aí. Muito legal estar aqui. Dá aquele nervosismo no frio na barriga, normal. Bom, eu sou o Emerson, sou um paulistano aí, corintiano. Venho aí da área financeira, sempre gostei, desde moleque, assim, eu gostava de número. Eu sempre quis saber o que acontecia atrás das empresas, assim, por trás dos bastidores das empresas. E naturalmente eu fui indo pro caminho aí da organização financeira, planejamento. Vou falar um pouquinho aí ao longo da... Eu sou um entusiasta, eu falo que eu sou um entusiasta da educação financeira. Da educação financeira. Eu sou entusiasta também do dinheiro, mas também todo mundo, né? Sim, esse é um ponto, né? As pessoas gostam de dinheiro, mas tem ainda um tabu ainda muito grande para falar sobre dinheiro. Exatamente. E, cara, isso faz todo sentido mesmo, né? Às vezes quando a gente vai falar sobre ganhar dinheiro ou vai falar sobre números mesmo, colocar números na mesa, parece que o pessoal fica meio assim, né? Fazendo direita na mesa, começa a pensar o que vai falar, o que pode, o que Exatamente. Não pode. Mas fala aí um pouquinho, cara, como que funciona hoje o teu trabalho, né? Como é que você ajuda hoje as pessoas a organizarem suas finanças, a planejarem sua vida financeira? Como que funciona aí o teu trabalho? Olha, Gui, então, basicamente, assim, todo mundo tem uma vida financeira. Então, todo mundo tem uma jornada, um momento, está numa etapa da vida financeira. Só que essas etapas, elas são muito diferentes de pessoa para pessoa. Mesmo que elas ganhem o mesmo valor, por exemplo, o mesmo salário, ou elas tenham um negócio, ou elas estejam uma família maior, menor, dependendo da região. Então, todo mundo está numa etapa diferente. E por cada pessoa estar numa etapa diferente, a necessidade e a dor daquela pessoa em relação ao dinheiro, ela também é diferente. Então, o meu trabalho é muito de, primeiro, identificar qual que é essa dor, esse maior incômodo em relação àquela pessoa. Então, aí a gente começa a colocar as pessoas em alguns grupos, por exemplo. Então, tem aquela pessoa que ela gasta mais do que ela ganha e ela está numa situação de dívida, por exemplo. Então, essa pessoa está nessa caixinha de dívida e aí a gente vai ter um tipo de trabalho com essa pessoa. Então, talvez o sucesso dessa pessoa não seja nem ser rica ou ganhar muito dinheiro, mas ela sair dessa situação de dívida já vai ser um sucesso. Tá. E dívida não necessariamente tem a ver com o quanto ela ganha, porque tá cheio de gente que ganha muito bem. Não, exatamente. Eu falo que eu conheço muito... Às vezes eu vou atender... O meu primeiro caso, assim, caso que eu peguei, assim, foi uma pessoa que ela me procurou, ela me achou numa rede social. E aí a gente marcou uma conversa. E aí ela tinha uma planilha... Gui, eu me assustei com a planilha que ela tinha, assim, tinha gráfico, ela anotava gasto a gasto, assim, Gui. Ela ganhava bem, e aí eu olhei assim, ela começou a falar e tal, como que eu vou ajudar essa pessoa? Eu não sei onde eu vou ajudar essa pessoa já é organizada, ela sabe onde está indo o dinheiro, ela sabe o que ela faz com o dinheiro, como que eu vou ajudar essa pessoa? E aí ela falou assim, eu não sei meu próximo passo, eu cheguei nesse lugar, eu não sei agora o que acontece. E aí o que ela queria, na verdade, era entender aonde ela poderia ir. Então, meu trabalho foi um trabalho com a minha experiência, com a minha bagagem, com os casos que eu já atendi. Tá. Aí eu passei a ser... Eu primeiro faço um bom diagnóstico da pessoa. O que ela quer? Por que ela junta? Por que você junta dinheiro? Então, eu acho que essa é uma primeira pergunta fundamental. Não é sobre juntar dinheiro, é sobre para que você junta dinheiro, para que você vai guardar dinheiro. E aí a gente começa a ter umas pistas de onde que a gente vai. Então, meu trabalho é esse, é cavucar. Eu falo que eu sou um fofoqueiro financeiro. Eu tenho que descobrir a história daquela pessoa, a conexão dela com o dinheiro, para depois pensar como que a gente vai dar os próximos passos ali. Legal. E normalmente,
deve ter alguns gatilhos que fazem com que as pessoas procurem um planejador financeiro. Porque assim, vamos falar real. Eu acredito que seja um tabu ainda você contratar esse tipo de serviço, esse tipo de profissional, porque as pessoas elas imaginam que elas vão conseguir se planejar, né, sozinhas. E aí você pensa assim, vou cortar o cafezinho, vou cortar aqui, ou vou fazer mais dinheiro, enfim. Mas eu acredito que o planejamento financeiro ele vai muito além disso. E mais do que isso, né? Aí trazendo um pouco da minha experiência como mentor de negócios, tudo, o que eu vejo, às vezes, a gente dentro da situação, a gente não consegue enxergar o todo. E às vezes uma visão de fora te dá uma visão que não esteja enviesada. Né? Exatamente. Então, assim, quais são os gatilhos que você entende que fazem com que as pessoas, elas procurem, né? Precisar, talvez muita gente precise, mas não procure. Mas quais são esses gatilhos que fazem as pessoas te procurarem? Eu falo que acho que um aspecto bem relevante que faz com que a pessoa descubra que existe esse profissional é a insegurança financeira. Então, a insegurança em relação assim, a pessoa ela não entende o que está acontecendo com as finanças dela. Tá. Então, ela começa até a ganhar mais dinheiro, a renda começa a aumentar ali, o patrimônio está aumentando. O patrimônio não, né? Mas a renda daquela pessoa está aumentando, mas ela não está vendo o dinheiro, o que está acontecendo com o dinheiro dela. Então, ela não sabe o comportamento financeiro dela. Perfeito. Então, aí ela descobre que existe esse profissional e aí ela levanta a mão literalmente pedindo ajuda, assim, eu quero saber o que está acontecendo com o meu dinheiro. E aí, muito mais fácil para o profissional que está fora dessa realidade, fora do contexto, olhar os números, e não só olhar os números, mas entender o comportamento mesmo da pessoa. O que faz com que se o gatilho dela é o consumo, o que está gerando esse gatilho para ela ir para esse lugar e consumir acima do que ela entende que é o padrão. Tá. Por que ela se endividou, qual que foi os gatilhos que levaram aquela pessoa a endividar, ou quais são as relações que ela constituiu, como é que é o orçamento familiar. Então a gente vai indo além dos números, né? Porque olhar os números e falar, igual você falou, né? Vou cortar o café, vou cortar isso, vou cortar aquilo. E aí às vezes a pessoa não é isso, que ela continua gastando mais, continua não entendendo o que está acontecendo. Tá. Assim, você falou uma palavra que eu acho que é a palavra-chave aí dentro dessa questão do planejamento financeiro. Porque quando a gente fala de planejamento, talvez venha na cabeça das pessoas planilha, número, sim. conta. Mas um planejamento financeiro, eu acho que a palavra-chave talvez seja comportamento. Perfeito, né? perfeito. Que assim, aí eu vou falar até por experiência pessoal mesmo, né? O que acontece? Quando a gente vai ganhando mais, aí você me fala se é isso mesmo. Tá. Quando a gente vai ganhando mais, a gente fala assim, poxa, agora que eu tô ganhando mais, ao invés de eu pedir a pizza que eu sempre pedi ali, que era mais barata, eu vou pedir uma pizza ali que é uma pizza mais cara. Vou pedir uma borda recheada, que é um pouquinho a mais. Aí você fala assim, pô, mas eu não mudei o meu padrão. Você continua fazendo as mesmas coisas. Ou então, na hora de comprar uma roupa que você pesquisava mais preço, você vai comprar uma roupa mais cara. Então, você tem ali um padrão meio que parecido, mas você vai aumentando o padrão do produto ou gastando mais para fazer as mesmas coisas. Você acha que esse é um comportamento assim meio que padrão da galera que vai ganhando mais, ou ela começa a gastar em outras coisas que não gastava antes, ou os dois? Olha, eu assim, olhando assim, e aí eu posso trazer exemplos muito mais palpáveis, porque eu tenho atendido muito mais pessoas, né, recentemente. Tá. E exato, você bateu no ponto central, Gui. A pessoa. E aí eu também me coloco nesse lugar, porque eu já estive nesse lugar, né? Tá. Sei lá, eu ganhava R$2.000. Putz, quando eu ganhar 4.000, minha vida vai resolver. Porque com 2.000 eu dou um jeito das coisas caberem, ainda consigo sobrar alguma coisa. Se eu ganhar 4.000, ponto. Eu vou aumentar um pouco o meu padrão de vida, não muita coisa. E o resto eu vou guardar o dinheiro e é isso. Eu achei a fórmula da multiplicação do dinheiro. E não é isso que acontece. A gente, naturalmente, a gente vai... Aí a nossa cabecinha ela é muito criativa. Eu falo que a gente é muito criativo. Sim, é muito criativo. Dúvida. Então a gente coloca assim, dá pra, se eu como arroz, feijão, carne e uma salada, dá pra colocar uma batata aqui também. Putz,
se eu gosto de ver o jogo, eu gosto de assistir o jogo do Corinthians, pô, eu vou assinar lá, vou começar a ver todos os jogos do Corinthians agora. Se eu um final de semana eu sair e o outro não, acho que dá pra colocar agora, dá pra sair todo final de semana. Então eu falo que são pequenas decisões. São pequenas decisões que a gente toma todos os dias que afeta significativamente qualquer planejamento, qualquer organização financeira. Então, naturalmente esse espaço, esse vácuo que existia na sua renda, você ocupa ele muito rápido. E esse é um cuidado central, assim. Um ponto relevante é aumentar a renda. Sim, aumentar a renda é muito importante, e eu falo que a carreira, seja se você quer trabalhar numa grande empresa, ou seja, se você quer empreender ou ser um autônomo, a carreira é um ponto central no planejamento, mas ter muito bem claro, estabelecido onde você vai alocar esse dinheiro, como que você vai alocar esse dinheiro antes. Porque senão, depois é só aí é reparação de dano, né, que eu falo. E aí a reparação de dano, ela dói, né, porque é como se você estivesse perdendo, né. E aí eu falo que muita gente vai para esse lugar que você falou da planilha. Tem essa versão da planilha por causa disso. Já vai vir o cara que vai falar para eu cortar isso e tirar isso. Não é eu não tô tirando nada de ninguém, gente. A decisão é sempre de quem tá lá. A questão é, cabe, não cabe, qual que são os seus projetos? Porque quando você começa a cobrir esse vácuo, a rotina, com essas pequenas decisões que eu falo, o que você está deixando de fazer que você realmente gostaria de fazer? Então, sei lá, você quer comprar uma casa, você quer ter um carro tal, legal. Compras que eu falo, compras mais complexas. Essas compras mais complexas, é determinante a forma como você vai planejar para poder conseguir alcançar essas coisas. Perfeito. Eu acho que tem um pouquinho também daquela questão do eu mereço, né? Você começa a ganhar mais, aí você olha para alguma coisa, pô, agora eu tô ganhando mais, tô trabalhando pra caramba, eu mereço. Só que eu mereço tem que ser numa coisinha ali, né? Só que eu mereço é todo dia. Cada dia que você trabalha mais ali, você tá cansado, fala, putz, hoje eu mereço. E aí talvez isso vai todo mundo merece, né? Tudo, né? Exato. As pessoas merecem as coisas. Eu falo que são várias barrinhas, né? E aí você vai para esse lugar de compensação, na verdade. Porque você ganhar mais, por isso que eu falo, ganhar mais, ter um plano, alguma coisa que vai te possibilitar ganhar mais renda, ela é muito importante. Só que isso também vem com uma carga de responsabilidade. Você vai ter que resolver problemas mais complexos. Empreender, você sabe disso. Você matar um leão por dia. Então, se você quer ganhar mais renda, você tem que saber que isso vai trazer uma carga de responsabilidade maior. E vai te exigir muito mais. Só que se você vai para esse lugar de compensação, você vai meio que anular todo esse crescimento que você teve, todo esse ganho que você teve, você vai anular com essas compensações. E aí você vai ficar no mesmo lugar, ou até pior. E aí se você tiver uma quedinha de renda ali, isso já vai te trazer um problemaço. Isso. E aí é o que eu falo, que os imprevistos e as não recorrências, coisas não recorrentes, elas também fazem parte do planejamento. Então, assim, vou dar um exemplo. Você tem um carro. Você tem que saber que em algum momento o carro pode quebrar. Pode ter algum dano no carro. E se o carro é uma coisa muito importante na sua rotina, você vai ter que pagar por esse dano no carro imediatamente. Ou vai ter que arcar com aquilo. O valor que for. Se o carro é um elemento central na sua rotina. E, obviamente, que quem compra um carro, está saindo do transporte público, ou tem grandes deslocamentos, ele vai querer usar o carro. Então, só que trazer o carro trazer esse bem para a sua rotina, vai trazer uma série de outras responsabilidades. Que às vezes não entram lá. Esquece-se de colocar na conta. Isso, exatamente. Então não é só a parcela do carro. Entra a parcela do carro, entra o IPVA, entra um seguro, porque hoje, se ficar sem seguro, é uma cilada, uma armadilha muito grande. A manutenção preventiva do carro. Então, isso tudo tem que entrar no seu orçamento. Vai sair de algum lugar esse dinheiro. É isso. Você sabe, cara, eu vou abrir aqui. Eu cometi um erro um tempo atrás, uns anos atrás, quando eu fui mudar, né? Eu fiz uma conta que era assim, eu trabalhava longe eu morava longe do trabalho. E aí eu fiz uma conta, quanto que eu estava gastando de transporte, de tempo, tudo, o que eu estava pagando ali de aluguel para o outro aluguel, tal. Eu falei, poxa, aqui, né, eu vou pagar um pouco a mais, mas eu vou estar mais perto do trabalho, vai melhorar a qualidade de vida. O que eu não coloquei na conta? A conta de luz, por ser um apartamento maior, ela dobrou
Não tinha entrado na minha conta. Eu fazia academia no prédio, aí nesse outro prédio não tinha uma academia, eu tive que pagar a academia. Os mercados por perto, eles eram mais caros. Então, assim, quando eu fui colocar no papel, eu falei, putz, minha conta deu errado. Tudo bem, ali eu não fui com as contas ali todas justinhas, sim. né? Mas se eu tivesse ido naquele momento, eu estaria ferrado, porque eu falei, eu não previ essas mudanças, né? Então a gente não percebe mesmo, né? Exatamente, aí entra num lugar de custos invisíveis, porque a gente, igual você falou numa fala anterior sua, assim, pô, eu não aumentei meu padrão de vida, eu tô fazendo as mesmas coisas, assim, eu tô comendo só tô comendo a mesma pizza, só melhorei um pouco, não era isso que vai impactar. Só que são várias pequenas coisas de vários lugares. Eu dou o exemplo do parcelamento do cartão. Tá. O parcelamento do cartão é assim, é só R$30 de parcela. Só que quando a gente fala vários R$30, vários R$20, a fatura vem 1.000, 1.500, 2.000. Só que quando você vai olhar, o que você comprou, o que foi aquisições que você fez Que fizeram diferença. eram coisas duradouras, ou eram coisas que você já, assim, em algum momento... Você vai ver, são coisas muitas vezes supérfluas, ou coisas que não estavam, né? Você deu um jeito de encaixar. Eu já tenho 5 perfumes, mas eu quis comprar mais um, porque estava numa promoção. Você vai usar daqui 2 anos só. Ou sei lá, era só um presente, um mimo que eu comprei para fulano. Então, assim, não é sobre poder comprar ou não poder comprar. É o quanto isso impacta no seu orçamento e o quanto isso vai te distanciar ou não dos seus projetos reais, das coisas que realmente você quer fazer. Perfeito. E assim, dentro ainda disso aí, falando de comportamento, né? E pela tua experiência, quais são vou colocar aí os 3 principais erros que as pessoas cometem que fazem com que a vida financeira dela acabe dando uma desandada aí? Quais são os 3 principais que você enxerga? Tá. Eu acho um primeiro erro, assim, que eu percebo muito é não ter um orçamento. E aí, quando eu falo orçamento, não estou falando não precisa ser a planilha, não precisa ser nada sofisticado, mas entender, separar alguns grupos de contas. Então, sei lá, quais são seus principais gastos fixos? Aqueles que você sabe que geralmente compõem a maior parte do orçamento da pessoa. Quais são os gastos variáveis? Aquele que está mais alinhado com a sua rotina. Assim, no seu dia a dia, né? O delivery, o transporte, o final de semana. Eu sempre falo, final de semana eu trato como um grupo só. Então, essa composição ela é importante para você entender aonde você já pode tomar alguma ação prática. Porque justamente esse é o ponto. O planejamento não é só para você registrar as coisas. É para você olhar, refletir e saber onde que você pode se mexer, fazer alguma mudança ali. Então acho que um erro muito comum é as pessoas negligenciarem o orçamento. Perfeito. Pode ser o papel e caneta, poucas coisas, mas saber exatamente, entra isso e a expectativa é que saia isso. Ponto. O orçamento acho que é um ponto central. O segundo ponto aí vai ter várias vertentes diferentes, mas eu falo que ter mais de um cartão de crédito. Acho que ter mais de um cartão de crédito não é o problema o cartão de crédito em si. Tem muitas pessoas que sim, o cartão de crédito é o maior vilão. Né? Mas ter mais de um cartão de crédito, você já começa a ter você vai ter que ter uma organização financeira, uma estrutura financeira que seja muito, muito bem organizada, para você não se perder ali, porque você pensa o seguinte: você vai usar o cartão hoje é dia, dia 20. Você vai usar o cartão hoje dia 20, você só vai pagar essa fatura do que você usou hoje daqui uns 40 dias. Dependendo do... Você comprou em fevereiro, você vai pagar em abril. Você não vai lembrar, quando chegar lá em abril, quando chegar a fatura fechada para você não vai lembrar, você não vai fazer análise para saber onde gastou mais, gastou menos, você vai só pagar a fatura e olhe lá, assim, você vai olhar se tem dinheiro suficiente para pagar a fatura e você já está usando o dinheiro da fatura de maio. Imagina com 2 cartões, imagina com 3, eu tenho casos que eu falei com 6, 7 cartões. Então eu falo que mais de um cartão de crédito. E aí eu pergunto, por que você tem... Geralmente eu pergunto pra pessoa assim, por que você tem mais de um cartão de crédito? Aí a pessoa, porque eu tenho datas diferentes. É sempre um motivo pra pessoa ter o gatilho pra comprar mais, pra consumir mais, ou pra ter mais limite.
que é outro. Tá, mas para que você precisa de mais limite? Por quê, né? Por quê, né? Ou seja, sempre vai para o lugar da pessoa ter a oportunidade de consumir mais. Tá. Então, o cartão de crédito, eu falo que ele pode ser um bom aliado. Em alguns planejamentos ele funciona bem, mas geralmente, principalmente para as pessoas que estão nesse lugar em que não sobra nada ou está no vermelho, é um grande vilão. E ter mais um cartão é um grande erro. E terceiro, é você tratar dinheiro como um vilão. Tá. E aí vem muito do que você carrega em relação ao que você acredita que é o papel do dinheiro na sua vida. Então, dinheiro para mim é uma ferramenta. Então, eu gosto de falar de dinheiro, eu gosto de falar é uma ferramenta que me ajuda a chegar em lugares que eu quero. Me ajuda a conhecer lugares que eu quero, realizações que eu quero. Então, o dinheiro tem esse papel, na minha vida ele tem esse papel. Ele é a ferramenta. Para algumas pessoas, o dinheiro é um problema. A pessoa olha para o dinheiro e fala, isso é um problema. Mas o que o dinheiro fez para você? O dinheiro não faz nada com as pessoas. É o que você escolhe fazer com o dinheiro. E aí, entender o comportamento, né, que é um pouco do meu dia a dia, é ter esse papel. Por que você está dando esse papel para o dinheiro e como que a gente pode mudar essa relação? Porque eu falo que você conseguir fazer com que o dinheiro te ajude a alcançar seus projetos, seus sonhos, seus objetivos, necessariamente vai passar por você cultivar uma boa relação com o dinheiro. Legal. Bom, então seria o primeiro não ter orçamento. Não ter orçamento. O segundo é ter mais de um cartão. Mais de um cartão. Tô errado. Pô, é que a gente é sincero. E o terceiro... E eu vou te falar que eu não sei por que eu tenho mais de um cartão. Mas, na verdade, assim, hoje eu até entendo, assim, por que eu uso dois. Uhum. Um é porque tem pontuação. Tá. Na verdade, assim, eu lembrei. Eu tinha um que tinha pontuação e por alguma razão ele começou a cobrar. Quando ele não cobrava, eu fiz o outro. Sim. E aí esse outro, ele começou a me gerar pontos e tudo bem. E aí eu acabei ficando com dois. E aí hoje eu uso meio como fluxo de caixa. Tá. Então assim, eu tenho um que vence no começo do mês, e esse é o que vem menorzinho. Então eu deixei ele ali pra, vamos colocar assim, coisas mais do dia a dia. Tá. O outro, quando são coisas que são compras maiores, mercado, que é o maior mesmo, Sim. que é para acumular ponto. Né? Então eu acabei uso assim. Mas aí eu já tenho me planejado para passar tudo para esse outro. Né? Então, tanto que o que vence no começo do mês hoje, ele é... Picha ali, no orçamento. Não compromete ali. Mas acho que foi isso. E da empresa foi por limite mesmo, porque às vezes você precisa fazer um investimento, e os limites normalmente de empresa, pelo menos os meus limites são mais baixos. Tá. Aí, sei lá, você tem que comprar um equipamento. Putz, aí você tem as plataformas que você contrata, aí você vai ver, né? Mas é por conta disso, aí tem diferentes por conta disso. Acho que vou responder isso. Vamos lá, uma consultoria gratuita agora para mim aqui. Eu acho que no nosso caso, que nós que somos empreendedores, você que é empreendedor, autônomo, a vida da PJ é uma vida totalmente diferente. É uma relação totalmente diferente. Inclusive, eu falo que um dos grandes problemas dos autônomos é levar a vida PJ como ela leva a PF. Ou misturar também. Que é um ponto que em algum momento vai atrapalhar. Pode ser que no começo todo mundo começa assim, misturando, usando cartão de crédito da pessoa que precisa de limite. Tem essas dificuldades do começo, que o começo, o foco é sobreviver, né? Sim. Essa que é a verdade do empreendedor brasileiro. Nesse ponto, cara, eu sou muito chato do tipo assim, eu tenho o cartão que é da empresa e eu tenho o cartão que é pessoal e eu não misturo. Tipo, eu tenho isso muito bem definido. Apesar de um dos cartões da empresa ser um cartão que eu uso pessoal, por conta de limite e tudo, mas só tem gasto da empresa. E aí até eu consigo, com a contabilidade, falar, esse cartão aqui tá na pessoa física, eles fazem lá, aí já sai um pouco do meu conhecimento, mas para não ter essa mistura, né, que em algum momento eu já misturei, eu fazia as contas, esse cartão aqui, tanto é meu, tanto, putz, não tem condição. Então, aí voltando um pouco na parte do cartão, ter mais de um cartão,
Teve uma pesquisa que uma vez que eu li que o brasileiro, em média, ele tem 5 contas. Tá. Em média, ele tem 5 contas. E isso acontece muito porque, se você pegar nos últimos 10 anos, o brasileiro começou a ter acesso a crédito agora, assim. Se a gente pegar 10, 15 anos atrás, era muito difícil você ter um cartão com um limite bom, assim. Sim. Ou ter alguma vantagem específica. Então, essa briga ela é uma briga recente das instituições para ganhar o consumidor ali, para ter a titularidade do consumidor. Então, é muito normal. Eu já tive mais de um cartão e a maior parte das pessoas tem. E às vezes, por conveniência, tá lá ainda, não tá me atrapalhando, não me cobra anuidade. Eu sempre falo isso. Pagar anuidade de cartão é bobagem, tá jogando dinheiro no ralo. Mas o que acontece é que, por essa briga muito acirrada, então um cartão, sei lá, tem uma pontuação melhor, o outro tem desconto não sei aonde. Então eu vejo gente que vai acumulando o cartão muito por conta de uma vantagem muito específica, muito pontual, e aí é onde a pessoa começa a se enrolar, porque ela vai ganhando vários limites de vários lugares diferentes. E ela depois ela não tem controle nenhum sobre o que está funcionando na vida dela financeira, ela não tem noção nenhuma. Então eu falo que atrapalha nesse sentido. Perfeito. Mas assim, eu falo que se você quer ter uma vida financeira simples, dormir, ter uma noção muito clara de como está a sua vida financeira e de um acompanhamento mais fácil, eu falo que ter uma conta corrente, um cartão de crédito e uma conta de investimento Suficiente. Mais do que suficiente. Porque antes tinha esse problema também de é melhor já ter vários cartões, porque eu não, posso precisar em algum momento, Então tinha pra emergência, né? Antes era normal isso, era uma coisa. Só que hoje é muito fácil, hoje você abrir uma conta, você pedir um cartão, você conseguir um histórico rápido, é muito mais fácil hoje. Então não tem essa complexidade hoje para você precisar ter vários cartões, entendeu? Como planejador financeiro, agora eu vou tirar uma dúvida contigo. Eu sempre usei cartão, mesmo tendo dinheiro na conta, eu vou te explicar assim. O pessoal fala assim: mas eu passo no débito porque se eu tiver o dinheiro eu pago. Eu penso de uma maneira reversa. Eu penso assim, eu prefiro saber o quanto eu estou gastando. Tá. Quando eu passo tudo no cartão, mais do que acumular ponto, o tamanho da minha fatura o tamanho da minha fatura eu sei que é o tamanho do gasto. Perfeito. Então se ele está muito alto, eu estou gastando muito, não importa se eu tenho dinheiro ou não. Legal. Então eu sempre usei o cartão como um controle de gastos. Uhum. Tipo assim, sei lá, quero comprar alguma coisa, sim, né? Mesmo que seja à vista, quanto da minha fatura? Esse mês já está dentro do que eu planejei. Então esse mês eu não vou comprar nada. Né? Sei lá, às vezes eu quero pedir um iFood. Aí eu olho lá pro meu cartão, não vou pedir porque eu já gastei muito. Só que se eu tenho dinheiro na conta, né? Eu tenho dinheiro. Aí você vai lá e acaba gastando. Então eu sempre usei dessa maneira. Tu acha que eu estou pensando errado ou faz sentido? Olha, já vi essa estratégia muito... Eu vejo muita gente compartilhando essa estratégia. Eu acho que ela funciona sim, tá? Mas o problema é justamente a pessoa que não tem essa trava consciente, sabe? Eu já sei quanto tá a minha fatura. Eu geralmente ao contrário. Eu pergunto pra pessoa, quanto tá a sua fatura? Não sei. Eu só abro a fatura quando ela chega. Então aí pra mim já levanta vários alertas. Porque se a pessoa não quer nem ver o quanto que ela já se comprometeu, é um sinal de que esse problema ela já abriu mão já. Então, eu acho que funciona muito, muito bem você centralizar em um lugar, acho que facilita sim a organização, mas o problema do cartão, geralmente, e a gente volta para comportamento sempre, né? É porque o cartão ela dá essa liberdade, ela dá esse poder na mão. Eu falo que é um poder, é uma ilusão de controle. Que é o seguinte, eu tô andando na rua, e eu vejo um cartaz, um banner, uma placa falando que tem um determinado item lá, está em promoção, 50% de desconto. Isso gera vários gatilhos nas pessoas. Sim. E se a pessoa já em algum momento ela pensou em que ela queria comprar aquele determinado item e ela tem um cartão no bolso dela, ela vai dar um jeito ela vai dar uma desculpa interna que ela vai aceitar, ou do merecimento, igual você falou, ou do depois eu vejo, vira um problema do eu do futuro, ou mês que vem eu dou
dou uma aliviada. Mês que vem eu vou resolver. Então o cartão dá esse poder. Então, quando você quando você estabelece, vou usar o débito, ou eu vou usar o dinheiro que eu já tenho em mãos, e é isso, é matador essa dinâmica que eu faço. Fica um mês só usando o débito, ou só o dinheiro que você tem. Você vai se restringir, você mesmo, naturalmente, você vai ter mais consciência das escolhas que você vai fazer. Porque já debita na hora ali, acho que a dorzinha é maior, né? A dor é maior. Porque quando você compra no crédito, você tem a recompensa, né? Lembrando da lei da compensação, você está fazendo uma coisa que te agrada, do seu desejo. A recompensa vem antes. Né? A recompensa vem, mas não veio a responsabilidade do gasto. Porque o dinheiro não saiu de você de lugar nenhum. É o banco que pagou aquela transação para a loja. Tá. Então, isso te dá um certo poder, assim, uma liberdade que ela é ilusória, né? Porque em algum momento a fatura chega. Tá. Pô, legal essa visão, assim. Não tinha pensado por esse lado, de ter a recompensa antes de você ter que pagar ali, quando no débito é diferente. E aí a provocação que eu faço para as pessoas que eu estou atendendo, eu falo assim, você realmente é livre das suas escolhas? Ou você é um prisioneiro do seu cartão, da sua fatura? Tá. Porque às vezes a pessoa espera o dia tal para liberar o limite e vai que nem uma besta enjaulada comprar as coisas sair comprando. Então, será que essa pessoa... Será que ela tem poder financeiro mesmo ou ela virou uma prisioneira da fatura? Tá. Ultimamente eu tenho feito uma gamificação pessoal, assim. A minha meta é sempre a próxima fatura ser menor do que a anterior. Legal. Eu já fiz essa dinâmica com alguns clientes. E aí, assim, e tá dando certo. Aí, quer ver, ontem mesmo, assim, eu falei, cara, com vontade de pedir alguma coisa no iFood e tal, tava cansado. Aí eu peguei, aí eu fui olhar a fatura, né? Aí eu falei, pô, ela tava assim num valor que se eu pedisse o iFood, ela ia mudar uma centena a mais, sabe assim? Sim. Eu falei, não, vou deixar aqui, já vai ver. Não, vou pedir. Aí não pedi. E assim, justamente fazendo o que eu te falei. Sim. De olhar assim. Mas eu acho que eu me identifiquei com isso que você falou, né? Beleza, e se a fatura tivesse vencido, provavelmente eu ia ter pego isso. Então, aí você percebe que está mudando o seu comportamento. Sim. Você começa a ter uma rotina financeira em que você não tem você meio que perdeu a autonomia. Sim. E aí eu falo muito de autonomia, né, quando eu vou fazer a orientação. Que eu falo que eu estou despertando essa consciência de que não é sobre gastar ou não gastar, mas é sobre você estar consciente do que você está fazendo. Perfeito. E aí eu tenho um exemplo muito assim emblemático de uma cliente, de que ela tem uma boticária perto do trabalho dela. E aí as empresas têm várias formas, né, e aí é o marketing, né, e aí tá tudo certo. Ela ganhou um brinde para retirar na loja. E aí ela tinha que ir até a loja lá retirar o brinde. Quando ela chegou na loja, um determinado perfume lá, que a loja já tinha os dados dela, já sabia que ela tinha em algum momento pesquisado esse perfume, tava em promoção, tava, sei lá, 20% de desconto. E aí ela poderia ainda parcelar em 6 vezes. Então ia sair uma parcela de R$50 o perfume. E era um perfume que ela já queria comprar. Só que ela não acordou naquele dia e falou, hoje eu vou comprar um perfume. Naquele dia ela não tinha planejado comprar um perfume. Não fazia parte do... Por isso que eu falo, né? Às vezes o plano não é nem sobre registrar os gastos, mas o que você vai fazer essa semana? Qual que é a sua meta financeira da semana? E a meta dela não era comprar perfume naquele dia. Só que ela ficou com aquela... E aí tem muitos vieses que nós temos, né? Todos os seres humanos têm esses vieses, que são atalhos. Ela tinha a sensação de que ela estava ganhando um brinde da loja e ela precisava comprar alguma... Ela não podia sair da loja somente com um brinde da loja. Ela tinha que comprar alguma coisa. Tá? E é meio que proposital, né? Provavelmente existe um estudo por trás. Sim, com certeza. Então, a vendedora falou do perfume e tal, e ela pegou o perfume e foi até a fila do caixa. Só que aí ela ficou em várias conversas que nós tivemos, né? De que você tá sendo influenciada por alguém para comprar alguma coisa? Você consegue identificar isso? Em que momento você está sendo influenciado? E ela percebeu isso na fila. E aí ela tomou a decisão de não comprar. E para ela aquilo foi a maior conquista financeira dela naquele mês. Foi porque ela falou assim, se fosse meses atrás, eu teria saído com o perfume da loja. E com o dinheiro que ela ia gastar no perfume,
ela queria comprar uma panela elétrica, que ela já estava postergando há uns 3 meses para comprar, porque segundo ela, a panela é muito cara. Tá. Só que o perfume não tava nesse lugar de caro. Ela tava quase comprando. Então é muito por isso que eu falo, é muito da criatividade que você vai dando ali você vai justificando coisas, né? Sim. E isso vai... É a conversa interna, né? A conversa interna. Legal. Você falou sobre autônomo. Você atende muito autônomo? Atendo. Legal. O autônomo, ele tem uma característica, vamos dizer assim, financeira, de que ele não ganha todo mês a mesma coisa. Ele não tem ali o fixo, né? Uhum. Dentro de um planejamento financeiro, como que faz para lidar com isso? E assim, a gente está falando de autônomo, mas empreendedor, né? Que é o público maior aqui. Como que isso entra dentro de um planejamento? Como é que você consegue se planejar sendo que você não tem ali uma renda garantida? Ninguém tem, né? Que você pode perder o emprego ali, mas você não tem um fluxo constante, né? Eu falo... Então, a vida do autônomo, eu falo que ela... Na gamificação que você falou, né? Ela é uma fase muito mais difícil, eu falo. O CLT, óbvio, também eu não acredito também na estabilidade, a empresa pode quebrar, pode acontecer uma... Mas você sabe que todo dia 5 vai cair aquele valor ali e você meio que conta com isso. Você vai moldando a sua vida em cima disso, né? Deveria ser assim, né? A vida do autônomo não. Então, a vida do autônomo, ela tem... Isso é uma coisa natural. A renda vai variar. Então vai ter mês que vai ser muito bom, vai ter mês que vai ser muito ruim. Quais são caminhos que a gente pode seguir? Então a gente primeiro entender qual que é o mínimo necessário para a pessoa física. Então vamos pensar sempre na pessoa física primeiro. Quais são as necessidades básicas? Quais são as contas fixas ali que já faz parte da vida financeira daquela pessoa? Qual que é um valor ali, uma margem para aquela pessoa ali conseguir resolver as distorções que tem a vida financeira. E aí a gente vai chegar num número. E aí a gente vai pensar assim, você é um empregado da sua empresa. Você é uma pessoa que é um custo para sua empresa. Uhum. Então, primeiro você tem que saber qual que é o seu custo de vida como pessoa física. Aí você já sabe que isso é um custo para a empresa. É uma despesa que a empresa vai ter em relação a você. Aí, a gente entendendo esse número, chegando nesse número, que não é tão difícil de chegar nesse número. Aí a gente entende assim, qual que é o mínimo que a empresa precisa faturar, ou que produtos ela precisa vender, ou se ela vende produto ou serviço, qual que é a gama mínima que aquela empresa precisa vender para suprir essa despesa mínima que ela vai ter só com você. Tá. Então, aí a gente chega no que a gente chama de o mínimo viável. Então, não importa muito como que é a oscilação da sua empresa. A gente precisa ter esse número muito claro do mínimo viável. Esse mínimo viável ele vai passar a ser um custo fixo da sua empresa. Tá. Então, não importa se você num determinado mês faturou muito ou faturou pouco. Essa é uma despesa que essa empresa vai ter para a pessoa física. Que seria definir um prolabore. Um prolabore. Perfeito. Um prolabore. Então, e aí assim, por isso que eu falo que olhar a vida financeira da pessoa física é uma forma que a gente olha. Pessoa jurídica, a gente olha de outra forma. A pessoa jurídica é muito normal e natural ela transitar em ficar negativo, ficar positivo, ter, sei lá, porque ela pode lidar com a inadimplência do cliente, ela pode fluxo de caixa. Então, isso é normal numa vida financeira de uma PJ. A vida PF, não. Então, por isso que você precisa ter muito claro o que você, Guilherme, qual que é o mínimo que você precisa. Meu custo é 5 mil. 5 mil é o que eu preciso para fazer as coisas que eu tenho que pagar, as coisas que eu tenho que fazer as coisas que eu gosto e sobrar um dinheirozinho ali para, sei lá, uma emergência. Legal. Então, a sua empresa ela tem um compromisso de te pagar 5 mil, sei lá, todo dia 10. Esse pagamento vai ser uma vez por mês, vai ser quinzenal. Aí vai depender do negócio. Tem negócio que tem essa dinâmica de sei lá, muito dentista, profissional da saúde, tem vários recebimentos assim, ao longo do mês. A gente estabelece um fluxo de pagamento semanal ou um fluxo de pagamento quinzenal, mas sempre moldado nesse valor. Legal. Que funciona. E você acha que os autônomos fazem isso? Não. Então, aí eu coloco os autônomos em 3 grupos. Tá. Eu encaixo eles em 3 grupos. Então, o grupo tá a maior parte, que é o começo da jornada e acho que tem muito do aprendizado, né? É esse que tá tudo misturado ainda, PF e PJ.
Tá. As coisas estão misturadas. Normalmente quem está começando, vai. Normalmente quem está começando. Então, tá tudo misturado. Tem a pessoa PJ ainda. não tem PJ, o dinheiro vai entrando na PJ e ele vai pagando as contas. Vai pagando a conta do aluguel, vai pagando tudo que vai pagando e vai. E aí você fala assim, você está lucrando? Tô pagando as contas e tá sobrando dinheiro aqui, então eu acho que eu tô lucrando. A pessoa não sabe quanto que ela tá lucrando, ela não. E aí, por isso que é perigoso, porque muito provavelmente essa pessoa não fez uma análise de precificação do produto e do serviço dela. Então, eu acho que passa muito por amadurecer o negócio e ir para um segundo lugar. O segundo lugar é as coisas já estão separadas, né? Já estão separadas, mas ainda ela mistura alguma coisa ou outra, e ela não tem, ela já tem uma noção assim de onde ela quer chegar, né? O que ela quer fazer. E aí essa evolução da etapa 1 para a etapa 2, ela é muito simples, tá? Não é muito difícil. É mais fazer um orçamento separado, definir o Prolabore, que eu comentei. Então, é muito viável e fácil de ir para essa etapa, da etapa 1 para a etapa 2. Que eu falo que é quando você começa a ter uma rotina. Então, você tem uma rotina. Você tem uma rotina de... Você já tem mais ou menos... Você já estabeleceu com seus clientes quando você vai receber. Então, você já sabe mais ou menos quando que entra o dinheiro no seu caixa. Você já tem uma noção... Você já vai organizando suas contas num determinado período do mês para o seu fluxo de caixa funcionar. E aí você começa a querer crescer também, você já tem uma visão de negócio e tudo mais. E aí tem a complexidade para chegar para a terceira etapa. A terceira etapa é quando o negócio já funciona, o negócio já te paga, e você tem muito claro os números, assim, as coisas, como é que elas funcionam. Tá. Então, essa é o terceiro bloco, que é um pouco dessa jornada, né? Meu objetivo é fazer com que essas pessoas cheguem nesse lugar. Tá. Eu acrescentaria aí um outro fator que talvez... A gente falou muito sobre quando a gente aumenta nosso ganho ali na pessoa física, a gente aumenta nossos gastos, né? Uhum. Eu vejo também que é muito comum, e eu também já fiz, tá? Não é me isentando não aqui, que eu não sou perfeito não. Conforme a empresa vai faturando mais, você também vai aumentando o Prolabore e vai... Sim. Você faz a mesma coisa na pessoa Sim. jurídica. Se você tem esse comportamento, né, na pessoa física, provavelmente você vai cair na mesma armadilha ali na pessoa jurídica. E aí, às vezes, pode virar um bololô aí, né? Eu falo que, então, esse momento, eu tenho uma fala uma vez, que eu já quando cheguei, alguns clientes vieram até mim por causa dessa fala que eu fiz. Muitas vezes você está roubando a sua empresa. Sim. E você nem sabe que você está roubando a empresa. E o Prolabore, ele é um mecanismo para você ter previsibilidade no seu negócio. Então, é importante você ter esse valor de Prolabore. E aí, se você... meu Prolabore é 5 mil, mas, eu tô vendo entrar caixa na empresa. Tá faturando 100 mil. Tá faturando uma grana, o negócio tá dando certo, a coisa tá crescendo. Eu quero usufruir um pouco disso daí. Então, cria uma política de dividendo e estabeleça regras. Então, aí você começa a jogar o jogo que é um jogo do empresário. Perfeito, isso aí. Que é assim, se eu aumentar X meu faturamento, eu posso me dar eu coloco métricas, entendeu? Sim. Então, se eu aumento X meu faturamento, aí eu vou ter uma distribuição de lucro. Se eu alcançar determinado patamar, fechar determinado cliente, eu vou ter o meu Prolabore mais um bônus. Vai criando esses mecanismos que acompanham as métricas do negócio. Perfeito. Então, não é que você está roubando dinheiro da empresa, você está trabalhando, você está cooperando com a empresa. Você está atrelando performance. Perfeito. Ao que você está ganhando. E aí fica o jogo fica claro, a gamificação, né? Tem a regra clara do jogo. Você performou, ganhou. Perfeito. É exatamente hoje como eu gosto de trabalhar, assim, de acordo com performance. Mas lá atrás também já cometi esse erro, assim, e o que acaba prejudicando, principalmente um autônomo, uma empresa, porque se ele tem alguns meses ruins ali, você tem vai prejudicar o caixa, e aí se a empresa não tem caixa, você vai acabar se prejudicando, né? Legal. Assim, ó, dentro ali dos teus clientes ali, qual que é o perfil que você tem hoje que é predominante? Você tem algum perfil de cliente hoje que é predominante?
Olha, eu tava fazendo isso esses dias, né? Fazendo uma análise, assim. O que eu percebo é o público feminino. Tá. E isso, assim, conversando com outros planejadores e com profissionais, assim, o que eu percebo? As mulheres, elas têm mais esse fator de, pô, eu vou procurar um profissional que vai me ajudar a acelerar esse aprendizado nesse lugar, assim. Então, a mulher tem mais essa questão de, sabe, de reconhecer que ela não entende daquilo ou que ela precisa de uma ajuda para aquilo. E aí os homens eu percebo que é muito aquela coisa de, eu me viro. O orgulho, ou não quero ter alguém me dando pitaco, sabe? Então, e aí eu percebo isso muito nos atendimentos de casais, por exemplo. Que é um grupo... Eu falo que é o grupo mais desafiador que tem é atender casal. Porque são duas pessoas, não é um indivíduo para olhar comportamento. São dois indivíduos que pensam diferentes. Que às vezes ganham valores diferentes. Valores diferentes, tem visão sobre o dinheiro diferente, tem uma visão de vida diferente. Só que eles têm uma vida financeira juntos também. Então é por isso que eu falo que tem um pouco de complexidade aí. E muitas vezes, um tá ali na conversa, tá comprado comigo e o outro não tá comprado. E aí... É um problema. É um problema. E tem muito... Assim, eu acho que... Eu não tenho estudo, não tenho dados, mas eu acredito que uma grande parcela aí de términos de relacionamento tem a ver com Sim, questões hoje financeiras. o maior percentual de divórcio é por questões financeiras. A maior parcela de divórcio são por questões financeiras. E às vezes não é por falta de dinheiro, não. Eu falo que esse termo eu uso porque já aconteceu com casos, existe a infidelidade financeira. Tá. Que são pessoas que já me procuraram, falaram, Emerson, eu tô endividado, eu tô com um problema e meu marido não sabe. Ou ao contrário. Eu tenho uma conta que eu junto dinheiro, eu tô juntando dinheiro e minha esposa não sabe, porque se ela souber, vai querer gastar. E aí, só que percebe que... Por isso que cultivar a relação com o dinheiro é muito dessa honestidade no caso do casal. Tem que ser muito conversado, eu acho, né? Tem que estar tá claro, tem que ter regras ali. Porque senão, como é que os dois... queremos comprar uma casa. Como é que vai... Quem que vai guardar o quê? De onde? Como que vai administrar isso? Quem que vai administrar? Quando que a gente vai realmente comprar a casa? Como que você acha que tem que ser essa organização financeira para um casal? Olha, então... eu acho que não tem certo e errado, né? Mas assim, se eu tivesse que dar um conselho mais geral para quem está ouvindo aí e está passando por esses dilemas aí. Eu falo que uma coisa que funciona muito é entender que existem obrigações e responsabilidades. Quando a vida é em dois, né, ou mais, né, que tem filhos, existirão obrigações que é do casal. Então, vou dar um exemplo, aluguel. Os dois moram na casa. Então, é uma obrigação dos dois. Então, não só... Eu estou dando um exemplo do aluguel, mas vai ter outros gastos que são obrigações do casal. Só que os dois continuam com as suas individualidades. Você vai continuar com as suas vontades, com as coisas que você gosta de fazer, ela também. Então, um caminho legal é ter uma terceira conta, em que essa terceira conta, o papel dela é lidar com essas obrigações do casal. E aí o dinheiro... E aí não importa quem ganha mais, quem ganha menos, né? Óbvio. Quem ganha mais... Vai contribuir mais. Mais naquela conta. Isso é uma forma justa, né? Tem casal que vai ser meio a meio e tá tudo certo. Juntar tudo numa coisa só. Junta tudo e é tudo por dois e tá tudo certo. Ou tem casal que a renda é só um que é o provedor. Tá. Né? Então, mas quando você tem a terceira conta, fica um jogo transparente de entrada e saída. Tá num local centralizado em que os dois têm acesso e os dois têm uma visão clara do que está entrando e tem saído. E cada um vai continuar com as suas contas individuais, que vai ter seus compromissos, suas coisas, seus investimentos, cada um na sua individualidade, mas vai ter um lugar que os dois têm que prestar conta. Legal. Isso é uma coisa que funciona bem, assim. E acho que também uma questão de conversar e chegar nesse consenso, né? Eu acho que assim, depois que o casal conversou, definiu a regra, seguiu o que foi acordado, né? Legal.
Cara, eu vou te colocar aqui uma pergunta agora que é pra gente. Eu não vou falar que é polêmica, mas é uma pergunta um pouquinho mais difícil. Na tua opinião, o dinheiro traz felicidade? Na minha opinião, dinheiro é uma ferramenta que pode te ajudar na sua jornada, na sua busca da felicidade. Mas nenhuma ferramenta, nenhum objeto traz felicidade. Nada. Tá. Porque a felicidade ela é muito individual. Então, e aí eu vou dar exemplos com casos que eu já atendi. Então, tem casos que eu atendi que a pessoa literalmente é uma pessoa milionária, a pessoa tem dinheiro, mas ela as relações dela, os projetos, as coisas dela, ela é muito infeliz nos projetos, nas coisas que ela faz. Por quê? Porque ela, justamente por não ter uma boa relação com o dinheiro. A pessoa tem dinheiro, mas não tem uma boa relação com o dinheiro. E o que eu quero dizer com isso? A pessoa ela não tem boas relações porque, para ela, todas as pessoas que chegam próximas dela são pessoas interesseiras. Ela não confia mais em ninguém. Ela tem ela pode ajudar outras pessoas, mas ela tem medo das consequências de ajudar a tal pessoa, e aí a outra pessoa, sei lá, alguém ficar insatisfeito. Então perceba, uma pessoa com dinheiro, milionária, mas com um monte de problema oriundo do dinheiro. Tá. Enquanto que tem outras pessoas extremamente limitadas financeiramente, mas com uma harmonia muito grande ali. As coisas funcionam super. Então, o que é a felicidade? Não é uma coisa que eu vou entrar num site agora e quero 3 quilos de felicidade. Tá. Não tem como eu comprar isso, não é mensurável. Então, pra mim, dinheiro não necessariamente traz felicidade. Eu gostei da resposta e eu concordo 95% com isso. Eu acho que assim, uma vez eu vi uma pessoa que falou que o dinheiro ele não traz felicidade, mas ele traz facilidade, e essa facilidade te torna uma pessoa mais feliz. Mas eu acho que é muito mais sobre isso que você falou, a relação com o dinheiro. Se você enxergar talvez o dinheiro como ferramenta, né, e não como fim, eu acho que ele pode te trazer felicidade. Porque assim, ferramenta é para cumprir um propósito. Eu acho que é uma pessoa que não tem propósito e tem dinheiro, ela não vai fazer diferença. E às vezes eu vejo que nem... E tem muito... dá pra pesquisar muita coisa, assim. A pessoa, ela não gasta nada, ela é muquirana. E aí você pergunta pra pessoa, por quê? Qual que é o motivo? Porque eu preciso guardar dinheiro. Pra quê? Para quê? Pra onde? O que você quer fazer? Igual você falou, a pessoa não tem propósito. E aí vira ou seja, ela colocou o dinheiro no lugar. Exatamente, ela virou escrava do dinheiro. Ela tirou o dinheiro do papel de ferramenta e colocou num pedestal, em que tudo o que mais importa é o dinheiro. Muito legal. Assim, eu sempre gosto de refletir em relação a qual é o papel do dinheiro na minha vida, qual que é a quantidade de dinheiro, apesar de ser muito subjetivo e não ter um número exato, mas qual é a quantidade de dinheiro que eu preciso para me sentir tranquilo? E no sentido assim, cara, se eu tivesse tanto na conta, será que eu ia falar, será que eu preciso de mais? Assim, eu vejo uma galera que tem muito dinheiro e começa a virar escravo nesse sentido. Não, preciso de mais, preciso de mais. O cara ele não tem nem onde gastar, mas o objetivo dele é acumular. E aí eu acho que isso começa a entrar numa neura errada. É um loop, né? Assim, você vai para um loop que não... E aí é um pouco desse buraco existencial, né? Que é de... Você não tem propósito, então... Ela tem tudo, mas assim, ela não... Sei lá... Não ganhei mais milhões e milhões e milhões. Às vezes eu me pego perguntando isso, assim. Vou deixar até provocação aí para quem quiser dar opinião sobre isso, né? Se ela acha que o dinheiro tem que ser infinito e ganhar e ganhar e ganhar. Enfim, eu acho que é uma discussão legal aí. A gente não vai ter tempo aqui para ficar filosofando em relação a isso. Mas eu queria aqui, a gente está chegando no final, que você passasse aí algumas dicas importantes. Aí você pode, eu não vou colocar um número exato aqui, você pode trazer aí algumas dicas importantes para quem, primeiro, tá endividado, qual o primeiro passo ali que ele faz para sair da dívida. Outro, para quem não está endividado, mas que também não consegue guardar dinheiro,
E talvez uma dica para quem guarda dinheiro, mas assim, talvez não saiba o que fazer com aquilo, ou como destinar, enfim, tá guardando dinheiro sem propósito. Se quiser, para esse perfil aí. Tá. Legal. Então, para os endividados, né? Vamos lá. Endividados. Eu falo que a dívida ela é uma etapa da sua vida financeira. Você está naquele momento, naquela etapa. E aí é muito difícil, né, lidar com isso. Mas tudo passa por você entender como que está o seu gasto atual. Então, eu sei que é difícil, mas acho que o primeiro passo é entender que a dívida ela é uma coisa do passado, ou seja, veio lá de trás de outras decisões que você tomou. A partir do momento que você reconheceu que você precisa se organizar e precisa ter um plano de ações ali para poder lidar, para quitar essa dívida, entenda qual que é o mínimo que você precisa para você existir, para você viver ali e sobreviver. Por que eu falo que isso é uma primeira etapa importante? Muita gente foca muito na dívida. E às vezes dá uns passinhos para trás também, né? Dá uns passos para trás. Então, sei lá, veja o que é essencial para a sua existência. E aí, vamos chegar num número. Aí chega num número. Aí a gente olha, qual que é o seu potencial de poupança em relação... Se a dívida não existisse, quanto que você conseguiria poupar vivendo essa vida essencial? Aí, em cima desse valor, a gente vai pensar numa estratégia para a dívida. Porque a dívida sempre tem vários caminhos. Aí tem que entender a dívida, a composição da dívida, o quanto tempo está essa dívida. Está atrelado a algum bem seu ou não. Aí entra nas individualidades. Mas o primeiro passo é essencial. Independente da dívida, o tamanho, quantas dívidas são, qual que é o mínimo viável aqui para a gente depois pensar numa estratégia para a dívida. Legal. Então, geralmente, aqui a gente já sai com vários caminhos e possibilidades. Perfeito. Então, se for o caso de alguém que está ouvindo a gente, ele pode também procurar um planejador financeiro para ajudar sim. a chegar. Eu falo que é isso. O papel do planejador é não só te ajudar a organizar essas informações, porque às vezes é difícil até de organizar. A pessoa não sabe qual que é a dívida dela real. Tá. Qual que é a taxa de juros daquela dívida. Pra gente pensar em dívidas. Eu falo que às vezes não é. A resolução, às vezes, não é quitar a dívida, mas buscar uma dívida mais barata, por exemplo. Só que para isso precisa entender os números, precisa entender. Então, o papel do planejador é facilitar isso e garantir que você vai ter um plano factível para quitar aquela dívida. Perfeito. O do meio, que é a maior parte das pessoas hoje, por incrível que pareça, é a pessoa que está no 0 a 0. Geralmente a pessoa está no 0 a 0, por quê? Porque ela não criou... Primeiro, ela não olha a vida financeira, não olha os números, não olha o comportamento, ela não entende o que está fazendo com que... quais são os lugares que o dinheiro dela... Os papéis que ela está dando para o dinheiro. O ralo. Então, eu falo que o planejador, a primeira etapa que ele vai fazer é o que eu chamo de faxina financeira. A gente vai... Sabe aquela faxina que você para o dia... Tira todos os móveis do chão, não só varre a casa, mas você vai passar um pano, você vai olhar no detalhe, você vai... Então, só que isso você faz uma vez, assim, é uma vez, e você já vai descobrir um monte de lugar, um monte de buraco que está cheio de sujeira. E aí o que você vai fazer com isso? Porque eu falo assim, uma coisa um problema muito comum, sei lá, assinaturas. Vou dar um exemplo aqui, assinaturas. A pessoa, quanto você gasta com assinaturas? Aí a pessoa não sabe. Aí a gente vai lá e lista. Tá. Se você tivesse que cortar 2 assinaturas aqui, quais você cortaria? Tá. Só que aí ela corta a assinatura, mas o dinheiro que ela economiza aqui vai para outro lugar. Vai pro iFood, vai pra outra coisa. Então não é só identificar e cortar, mas sim destinar para algum projeto. Eu sempre falo, projeto. Vamos destinar isso para um projeto. E aí você começa. Aí muitas vezes você consegue, só disso aqui, você já consegue extrair um monte de coisa para você fazer, para começar a construir sua reserva, para construir um projeto de uma viagem. Eu falo muitas vezes a transição de carreira, se você quer empreender, por exemplo. Então, dá para fazer uma série de coisas. Só com a faxina já dá para descobrir um monte de coisa. E a pessoa que sobra, mas não tem muito foco, né? Não tem muito destino, eu faço uma dinâmica que... foi um pouco do que você falou agora há pouco, eu faço a dinâmica dos 10 milhões. Se você acordasse amanhã e tivesse 10 milhões na sua conta, 10 milhões de reais na sua conta, você ligou pro gerente, o gerente falou que o dinheiro é seu, já está livre de imposto, não vai pagar nada ali pro governo. Só que tem uma condição.
você vai ter que usar os 10 milhões. E aí você lista tudo que você vai usar os 10 milhões. Eu tenho certeza que vai ter coisas ali que você talvez não passou pela sua cabeça, mas só foi um pensamento, alguma coisa. E isso possibilita você olhar de novo coisas que você sonha em fazer, coisas que você... Se o dinheiro não fosse uma preocupação, o que você faria, né? Perfeito. Aí essas coisas estão na sua rotina, então faz parte do seu planejamento. Aí o meu papel de planejador é como que a gente vai colocando essas coisas dentro do planejamento. Legal. Então, assim, independente da etapa de vida que você esteja, um planejador financeiro ele pode te ajudar aí a melhorar a vida financeira ou destinar aí o seu recurso para os melhores investimentos, não no sentido de investimento financeiro. Mas não é produto A, compra produto A, produto B. Eu falo que é uma etapa muito mais profunda, né? É entender para onde está na sua cabeça, o que você imagina como a sua vida, né? Legal. A vida. E aí, Guilherme, isso conecta exatamente com um presente que eu trouxe para você. Que é um livro aqui que... deixando aqui, ó. Psicologia Financeira. Cara, você sabe que eu gosto de ler, né? Esse daí... Mas esse aqui ainda não li não, hein? Então, ele era um repórter, né? O Morgan, ele era um repórter que cobria ali a parte financeira, né? Do mercado financeiro. E aí ele escreveu esse livro aí com lições atemporais, ou seja... E aí ele vai dando exemplos muito simples do nosso dia a dia. E aí ele mostra como que essa questão do comportamento, né? Como que a gente é influenciado, como que a gente influencia. E ele vai ter exemplos muito assim certeiros, assim. E são todas as lições, acho que se não me engano são 20 lições que ele traz nesse livro. E todas as lições, assim, é um livro para você. Vou mostrar aí, ó. É um livro para você. Psicologia Financeira. Você não vai ler ele só uma vez. Você vai revisitá-lo, ele sempre você vai aprender coisa nova com ele. E, inclusive ele já lançou um outro livro agora recente que chama A Arte de Gastar Dinheiro, alguma coisa assim. Tá. Eu acho que eu vi esse livro com as recomendações. A Arte de Gastar Menos, eu não lembro exatamente o nome, mas também é na mesma linha, assim. Legal. Ô Emerson, a gente está chegando aqui no final. Para quem gostou do papo, para quem gostou aqui do que você falou, quer entrar em contato contigo, como é que as pessoas te encontram aí nas redes sociais? Como é que elas falam contigo? Deixa aí um recado final aí pro pessoal. Bom, então eu falo que obrigado, Guilherme. Obrigado pelo tempo aqui, pela presença aqui, pela conversa rica. Foi muito boa. Conversa muito rica. Bom, eu tô no Instagram, né? Posto algumas coisas lá. Tô tentando ter uma rotina que me ajude lá a postar mais coisas, mas o Emerson.planejador. Então esse é o perfil, o Emerson.planejador. Lá no meu Instagram, eu posto conteúdo sobre inteligência financeira. Eu tenho o meu site também, que é o www.noazul, o no com 2 Os, noazul.com.br. Lá é mais institucional, né? Tem um pouco mais de... tem o LinkedIn também, que é Emerson Lima, vocês vão me encontrar lá. Mas é isso, acho que no Instagram você já consegue achar, lá tem os links para todos os outros lugares. Já vai conseguir entrar em contato comigo. Deixa aqui também na descrição aqui do vídeo, que fica mais fácil, o pessoal já clica lá e já te encontra lá. Boa. Então, Emerson, cara, obrigado aí pelo bate-papo. Acho que deu para tirar muitos insights aqui. Eu tirei, espero que as pessoas lá que estão assistindo a gente também tenham tirado. A gente fica por aqui. Esse foi mais um episódio aqui do Rebelião Empreendedora. Agradeço novamente aqui o Emerson, um papo sobre dinheiro aí, que é sempre um tabu, mas que é um tema aí que é super necessário a gente conversar, discutir. Espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir aqui esse vídeo, de compartilhar com seus amigos, de deixar o seu comentário e, claro, se você gostou, também se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Muito obrigado e até a próxima.